Deus já liberou a sua cura. Deus já liberou a sua libertação. Mas será que você já aceitou? Será que você tem aceitado verdadeiramente? Graça e paz, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi com o Senhor e que eu tenho certeza que você precisa ouvir isso. Se você está aqui, você precisa ouvir isso, porque você precisa aceitar o que o Senhor já liberou para você. Você precisa aceitar o que o Senhor já lhe entregou. Pessoal, na semana passada, eu fui num turno de uma oração de uma outra igreja, do namorado de uma amiga minha, né? Não tinha nada combinado, não iríamos, nem sabia. Eu fui encontrar com ela, a gente foi... Já tinha um tempo que a gente não se via, enfim, a gente foi se encontrar. E a gente acabou que ficou o dia todo junto, e quando foi no final do dia, ela... tô indo pro turno de oração que vai ter na igreja dele, do namorado dela. Vamos! E, tipo, é em outra cidade da minha, eu falei, ai, não sei, fica distante, não sei o quê. Ela... Eu vou conseguir, a gente tem a maneira de ir, você vai junto com a gente, e eu vou conseguir pra gente voltar. Pronto. Fomos. A gente chegou lá, acho que umas 3 horas antes de iniciar, né? Então a gente ficou ali na área da cantina, primeiramente, antes de ir pra igreja em si. É na igreja, mas pronto, enfim, vocês compreenderam, né? E aí a gente ficou lá. E uma coisa que eu aprendi em algum vídeo também, que alguém falou e mexeu muito comigo, e eu, pronto, guardo isso pra mim, é que sempre que for à casa do Senhor, vá com grande expectativa. Vá disposto a entregar tudo que você tem ao Senhor. Gente, a nossa vida, eu sou um sacrifício vivo para o Senhor. Então, sempre quando for, vai com grande expectativa. Entrega tudo que você tem de mais precioso para o Senhor. Mas vá também com grande expectativa de ouvir o Senhor. Esteja sensível à voz dele. E nesse dia, nesse turno, eu tava lá imaginando, tenho a grande expectativa, mas ao mesmo tempo eu fiquei, não vou criar expectativa, porque muitas vezes a gente fica, vou criar expectativa porque eu quero que o Senhor fala comigo, quero ouvir do Senhor, quero receber do Senhor, e muitas vezes a gente se frustra, e tá tudo bem, porque Deus fala com a gente quando Ele quer, não quando nós queremos. E enfim, fui e fiquei naquela luta, né? Vou criar expectativa, não vou. O espírito e a carne ali gritando. E aí, gente, Deus é maravilhoso. E aí eu comecei a falar com Deus, né, enquanto a gente estava na cantina mesmo, conversando, e eu intercedendo ali, eu e Deus. E enfim, mais tarde, na hora, quando começou o turno de oração, a gente entrou ali no ambiente do culto mesmo, né. Gente, eu entrei naquele lugar, já senti totalmente a atmosfera diferente, a presença era tão notória ali, que eu não consigo pôr em palavra pra vocês. Eu só cheguei, sentei ali, e fui inundada com a presença do Espírito Santo. Eu só sentei, comecei a orar. Era um turno de oração, tava toda a gente orando, ou em voz alta, ou, né, pra você mesmo, você e Deus. Enfim, eu só sentei ali e comecei a falar com Deus. E, gente, eu fui inundada pela presença, inundada de uma forma que vocês não têm noção. E aí todo mundo, o pastor orou, a pastora orou, e quando essa pastora pegou o microfone, ela começando a, né, o Senhor usou ela pra profetizar ali, não foi pra ninguém específico, mas eu recebi a minha porção, tomei posse. E, gente, fui inundada, e o coração, o Espírito Santo ministrando, meu coração ministrando dentro de mim. Enquanto o pessoal do louvor tava cantando, eu e Deus, né, falei, Senhor, por favor, olha o ser humano como é que é, por favor, me mostra que o Senhor tá me ouvindo, faz o pessoal do louvor cantar X música. Eu pensei, né? Senhor, faz o pessoal do louvor cantar aquela música nas horas escuras da vida, Jesus tá lá. Como se Deus precisasse provar que ele tava me ouvindo. Gente, nós somos falhos. Eu sei, eu sabia, eu tinha consciência naquele momento que Deus não precisa me provar nada e que ele me ouve. Mas, não sei vocês, eu tenho esses momentos da minha vida que eu quero, né, a confirmação do Senhor assim. E enfim, pedi, o pessoal do louvor não cantou, mas foi o turno todo de oração, o Senhor ministrando no meu coração. E aí, quando foi no final, a pastora pediu para todos nós irmos lá na frente e fizemos um círculo. Enquanto estávamos lá, gente, foi o turno todo, o Espírito Santo ministrando em mim. A pastora veio até a mim, ela tava orando com o microfone lá em voz alta para todo mundo, largou o microfone e imediatamente veio na minha direção e começou a falar comigo
e colocou a mão, eu tava com a mão no meu coração, e ela colocou a mão dela em cima da minha e, tipo, tava querendo meio que eu tirasse a minha e ela pôr a dela. E eu com a minha aqui, eu falei, não vou tirar. E aí ela começou a falar e liberar, e teve uma coisa, eu lembro das coisas que ela falou, óbvio, mas teve uma coisa que ficou marcada na minha mente e tá ecoando, gente, até hoje, uma semana. E eu tenho certeza que você precisa ver isso, porque você precisa aceitar. O Senhor, né, usou a boca dela pra falar: se você aceitar, se você querer, eu estou te dando a cura. Eu estou curando o seu fundamento, eu estou cuidando no seu interior. Era uma ferida profunda que eu tinha de infância, gente, de infância. E que muitas vezes eu tava. Isso veio à tona semanas antes, né? Sempre teve lá comigo, só que não foi um empecilho tão grande. Quando foi semanas antes, isso tava me incomodando de uma forma, tava literalmente sangrando, tava sangrando. E ela veio na minha direção, né? E falou isso. Deus falou: se você aceitar. Gente, ele liberou a cura, ele me libertou, ele me curou. Mas ele foi bem claro e específico: se você aceitar. E isso ecoou na minha cabeça, na minha mente, no meu coração e tá ecoando até hoje. Porque quantas palavras não já foram liberadas pra gente, quantas curas o Senhor já nos deu. E nós que não aceitamos e nós que agimos de forma imatura. Porque lá está, naquele momento eu abri a minha boca e declarei: Senhor, eu aceito. Senhor, eu aceito a cura. Senhor, eu aceito a libertação. Eu declarei e de fato abri, rasguei meu coração para receber. E outra coisa, muitas vezes a gente quer agir como vítima. Porque eu tava fazendo isso essas 2 semanas que eu falei que meu coração tava sangrando, que essa ferida foi exposta, aberta. Não foi para ninguém lá fora, não. Foi aqui no meu quarto, no secreto, eu e Deus. Eu chorava para Deus e eu reconheço que eu tava agindo como filha imatura. Eu reconheço que eu estava sendo, que eu estava agindo com vitimismo, que eu estava sendo a vítima. E depois dessa cura que eu aceitei, eu comecei a pensar sobre isso também e veio o pensamento de vitimismo novamente na minha mente. E eu não aceito. O Senhor já me deu a cura, eu não vou mais me colocar no papel de vítima. Eu já não vou mais me colocar no papel de coitada. Porque sim, gente, as coisas acontecem na nossa vida. Acontece, infelizmente. Mas Deus nos cura, Deus faz tudo novo. Mas cabe a nós aceitar a libertação e mudar a mente, mudar a nossa vida, sair desse papel de coitada, sair desse papel de vítima e trazer na memória quem nós somos. Nós somos filhas amadas de um Deus soberano e um Deus eterno. É Deus quem nos governa, é Deus que é o nosso Criador, o nosso Redentor. Nós estamos aqui até hoje porque Ele nos permitiu, Ele que tem a palavra de vida eterna. Gente, sai desse papel, nós somos filhas amadas. Irmãos, irmã, aceita a cura, aceita a libertação de Deus. Pessoal, esse foi o ensino de hoje. Eu espero que tenha falado com vocês e, por favor, desperte, aceita a cura do Senhor. Ah, e tem mais. Vocês acreditam que quando eu cheguei em casa, isso já quase meia-noite, estava eu aqui no meu quarto, na minha cama, sentada, e passou alguém, né, pra ir tomar banho. A casa de banho, o banheiro fica, enfim, um quarto do lado do meu. É depois aqui. E passou alguém pra ir tomar banho. Gente, vocês acreditam que essa menina que passou pra ir tomar banho, foi ouvindo a música Nas Horas Escuras da Vida, Jesus tá lá. Gente, eu tava aqui ainda, acho que na hora eu tava lendo a Bíblia, e na hora eu escutei o louvor, eu comecei a desaguar. A presença do Espírito Santo me acompanhou até aqui, porque eu lembro que quando eu tava lá, eu tava sentindo, eu fui inundada, o turno de oração todo, eu falei: Senhor, que a tua presença esteja comigo onde quer que eu vou, me acompanhe até aí em casa, esteja comigo. E eu fiquei incendiada com a presença do Espírito Santo até em casa. E passou a menina escutando esse louvor. O Senhor não precisava me comprovar nada, não é comprovar, mas enfim, testificar, né, que o que eu pedi, ele não precisava fazer, mas ele fez, pra vocês verem o tamanho do cuidado do Senhor, pra vocês verem o zelo que o Senhor tem conosco. Gente, nós somos filha amada a partir do momento que a gente reconhece e aceita, minha irmã, aceita o amor que Deus tem pra você. Nós realmente não merecemos, mas é pela graça que Ele nos dá, então aceita, se coloque no lugar de filha amada, você merece. Ai, gente, Deus é maravilhoso demais, eu amo meu Deus, eu amo Jesus, obrigada por tudo, Pai. Eu espero que nesse vídeo tenha falado com você, tenha te despertado, tenha te acordado, minha irmã, meu irmão. Você é filho, você é filha amada de um Deus eterno.
Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, esse foi o meu testemunho, eu espero que edifique a vida de vocês. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Aceita a cura do Senhor, sinta-se abraçado pelo Espírito Santo de Deus nesse momento. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo.